Eu vim te dizer que é totalmente possível você transferir a faculdade de medicina de uma particular para uma federal, mesmo você sendo fiéis. Oi, meu nome é Samila e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu criei mais esse canal, mas principalmente esse vídeo, para ajudar outras pessoas que estivessem na mesma situação que eu, né, de estudantes de medicina que procuram transferir a sua faculdade por necessidade mesmo, como era o meu caso. Eu precisava transferir, eu precisava ir para uma federal, porque por mais que eu fosse fiéis na minha outra faculdade e o meu financiamento fosse quase 100%, eu precisava transferir, eu precisava estudar numa escola, numa faculdade federal, certo? Numa faculdade pública. Contando um pouco da história, contextualizando um pouco da história, eu passei pelo FIES em 2021, passei para uma faculdade em Manaus, é uma faculdade privada, né? E eu consegui quase 100% do financiamento. Eu fiz 3 semestres na faculdade de Manaus, consegui fazer 3 semestres, mas desde o segundo semestre eu busquei editais de transferência. Então, esse é o primeiro tópico. Você precisa ficar buscando sempre os editais, procurar no site das faculdades, ficar sempre atento a isso. Existe até um Instagram que eles sempre postam editais e quando abre as inscrições para transferência. Existe um Instagram para isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Eu ficava sempre procurando. Eu tentei em vários lugares, tentei em uma de Foz do Iguaçu, tentei em uma de Pernambuco, tentei em vários lugares mesmo. E para quem não sabe, eu sou do Ceará. Então eu queria uma que fosse próxima da minha cidade para não gastar tanto com transporte, porque apesar de ser 3 horas de Manaus para Fortaleza de avião, é caro passagem de avião. E eu ainda tenho esse quesito, preço da passagem. Além do FIES, da coparticipação do FIES, ainda tinha o preço da passagem. Não consegui em outros lugares. Quando chegou julho de 2022, uma amiga minha me enviou esse edital, que estava aberto, esse edital de transferência para a Federal do Piauí, que é do lado do Ceará. Então foi muito bom pra mim, era muito próximo da minha família, dá pra ir de ônibus, enfim. E aí eu decidi me inscrever, eram 13 vagas. 13 vagas para transferência, então também tem isso, existe uma quantidade de vagas. A maioria é uma quantidade mínima de vagas. Então você tem que estar atento a isso. Qual que vale a pena? É claro que eu sempre pensava, não custa nada tentar, principalmente se fosse gratuito, porque às vezes tem uma taxa que você tem que pagar pra tentar o processo seletivo, porque é um processo seletivo, né? O processo de transferência é um processo seletivo, então, primeiro, você precisa ficar procurando sempre no site os editais de transferência nas faculdades, todas as faculdades federais. A maioria abre todos os anos, existe uma época do ano que abre. Segundo, existe essa taxa de inscrição, né, para se passar pelo processo seletivo. É importante saber que também existem diferenças de processo seletivo para transferência, Existem provas que você precisa fazer para receber uma nota e ver se você vai passar. E existem aqueles que vão analisar a sua nota do Enem e a sua média da faculdade, que foi o que aconteceu comigo. Eles analisaram basicamente a minha nota do Enem e a média da faculdade, né? O índice de rendimento acadêmico. E eles fizeram lá uma média e eu consegui passar, né? Graças a Deus, eu lembro que foi um grande choque, todo mundo. Eu consegui passar e mais 3 amigas minhas conseguiram da mesma turma. Naquele processo, naquele momento, então foram 4 da mesma faculdade. Então não é uma coisa impossível, entendeu? Eu acho que isso tem que ser desmistificado, que por mais que você precise ter uma boa nota do Enem, um bom rendimento acadêmico, é possível, é possível. Eu achava que era impossível. Os meus familiares sempre falavam, procura uma transferência aqui pra perto, você vai conseguir transferir. Eu vou tentar. E tentando, graças a Deus, eu acredito muito que foi uma bênção, que foi Deus, né, que colocou isso na minha vida e deu certo.
É importante sempre manter um bom rendimento acadêmico para conseguir, porque a maioria das pessoas na época que passaram tinha um rendimento acadêmico acima de 9. A nota do Enem não pesava tanto. Se eu não me engano, o que pesava mais era o rendimento acadêmico. E agora, sobre a minha experiência, né, trocando de faculdade, eu consegui terminar o terceiro período na faculdade de Manaus. No mesmo período, começaram as aulas na federal, né? Então, no segundo semestre de 2022, eu fiz o terceiro semestre na faculdade de Manaus e fiz o primeiro semestre, iniciei o primeiro semestre na federal. Como foi para aproveitar as matérias? Não foi difícil, quer dizer, a maioria das matérias que eu fiz na minha outra faculdade, eu consegui aproveitar. Aproveitei todas, basicamente. Anatomia, fisiologia, histologia, método clínico ou habilidades médicas. Consegui aproveitar tudo que eu tinha feito. Mas existiam algumas matérias que eu não tinha feito, como estudos tutoriais, ou seja, tutoria, eu tive que fazer de novo. Existiam algumas matérias como relações étnico-raciais, que eu não tinha feito. Ou que eu tinha feito, mas não batia os horários, a carga horária. Tem que bater a carga horária, né? A maioria das faculdades é assim. Se eles analisam a carga horária e as emendas das disciplinas. Que eu e as minhas amigas que passamos, a gente não conseguiu pular de período. Algumas pessoas conseguiram pular, então é possível pular, mas a gente não conseguiu pular. Porque demorou muito para ser aprovados os nossos processos. Ainda existiam essas matérias que a gente não tinha feito, então teria que fazer tudo de novo. A gente concluiu agora o segundo semestre na federal e tá indo pro terceiro semestre. Então é isso, você basicamente precisa pegar todas as ementas da sua outra faculdade. Eu peguei todas as minhas ementas da faculdade que eu fazia em Manaus e mandei, né? Tem todo um processo para o aproveitamento. É isso, eu queria dar mais essa contextualização e como que faz para você transferir de uma faculdade particular para uma federal, que é totalmente possível, como eu já falei. E às vezes é necessário, é muito necessário, como era pra mim. Eu precisava disso. E é isso, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, comentem. E é isso.